galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá. Na nossa aula de hoje nós iremos discutir a indústria e o espaço geográfico. Como a partir da indústria ocorreram as transformações nesse espaço geográfico. Bem como vamos ver como era produzidas as mercadorias antes da indústria moderna. Assim também iremos ver como foi as revoluções que ocorreram no processo produtivo que transformaram esse espaço geográfico, bem como as relações sociais, econômicas e culturais. Para iniciarmos, vamos ver o conceito de indústria. Indústria é um conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matéria-prima de modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas, no sentido de fabricar mercadorias. Para produzir uma mercadoria, precisa da matéria-prima. E ela é transformada de maneira manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas. E esse conjunto de atividades nós denominamos de indústria. Aqui eu trago uma imagem de uma indústria moderna, onde eu tenho o trabalhador manuseando a máquina auxiliando o homem, produzindo mercadorias. Mas aí vem a questão, como era produzida essas mercadorias antes da indústria moderna? A gente vai ver que era através do artesanato. Até o século XVII, o artesanato produzia essas mercadorias. E como é que se caracterizava? O artesão realizava todas as etapas da produção e comercialização do produto. Vamos pegar o exemplo aqui pela imagem. Esse artesão vai construir um sapato. Ele pega a matéria-prima, que é o couro, ele corta, ele faz o desenho de sapato, ele costura e assim ele produz esse sapato. Então esse artesão ele sabe todas as etapas de produção do início ao fim. Como o artesão ele sabe todas as etapas, aqui no artesanato não havia divisão social do trabalho. Como assim? Não havia divisão de tarefas. Beleza? Outra característica é a baixa produtividade. Como ele produzia só, essa produção não era em grande quantidade. Outra característica é a utilização de instrumentos simples. E assim se caracterizava a produção de mercadorias dentro do artesanato. Outra forma de produzir é através da manufatura. Como é que ela se caracteriza? A introdução de máquinas simples, embora o trabalho fosse manual em sua maior parte. Como assim? Manufatura, mano de manual, fatura de máquinas simples. A partir da manufatura, começa a ocorrer a divisão social do trabalho. Como assim? A divisão de tarefas dentro do processo produtivo. Dessa maneira, vai ocorrer uma ampliação na produção de mercadorias. Outra forma mais moderna de produzir é através da indústria moderna. Como é que ela se caracteriza? Primeiramente, pela utilização intensa de máquinas e de fontes de energia. Outra característica é a divisão altamente especializada do trabalho. Outra característica é a alta produtividade. Como assim? Eu vou ter máquinas agora potentes que vão ser geradas por fontes de energia. Vai ter uma divisão altamente especializada dentro da indústria e uma alta produtividade de mercadoria consequentemente. E aí fica a pergunta, quando surge essa indústria moderna? Ela surge a partir da primeira Revolução Industrial, que ocorreu na segunda metade do século XVIII na Inglaterra. E como foi essa primeira Revolução Industrial? Primeiramente, a introdução da máquina a vapor. A partir dessa máquina a vapor, começou a ocorrer um processo de produção mais acelerado. Como é que funcionava essa máquina a vapor? Através do carvão mineral. Então, na primeira Revolução Industrial, a matriz energética era o quê? Carvão mineral. Outra característica é a revolução nos transportes. A partir da primeira Revolução Industrial, ocorreu uma revolução na locomotiva a trem, que era movida ao vapor, os barcos a vapor. Tudo isso facilitaram essa produção e escoamento de mercadoria. Outra característica vai ser a mão de obra barata e desqualificada. Mão de obra barata porque tinha muita gente precisando de emprego, então eles pagavam baixo salário. E desqualificada porque esse trabalhador, a princípio, no início, fazia um trabalho simples. Qual era o tipo de indústria que esse trabalhador fazia esse serviço? Na indústria têxtil. O que é a indústria têxtil? A indústria de tecido. Dessa maneira se configura a primeira Revolução Industrial. A partir da segunda metade do século XIX, surge a segunda Revolução Industrial. Agora vai diferenciar um pouco da primeira.
Primeira característica da segunda revolução industrial vai ser a introdução de máquinas mais avançadas, ou seja, com a maior tecnologia. Essas máquinas agora vão ter muito mais suporte para produzir mais mercadorias. Outra característica vai ser a matriz energética. Se na primeira revolução industrial era o carvão mineral, agora amplia-se essa matriz energética e passa-se a utilizar a eletricidade e o petróleo. Outra característica é a diversificação das indústrias. A partir da segunda revolução industrial surgem as metalúrgicas, siderúrgicas, indústrias de automóveis e assim diversifica essa produção industrial a partir dessa segunda revolução. Outra característica é a produção em massa. O que isso significa? Uma alta produtividade. Com o emprego de máquinas mais sofisticadas e com outras matrizes energéticas, essa produção ela se acelerou e a gente chama isso de produção em massa. No entanto, a gente não ficou apenas na segunda revolução industrial e a partir da segunda metade do século XX surge a terceira revolução industrial. E como é essa terceira revolução industrial? Ela é caracterizada pela revolução técnica, científica e informacional. Vamos ver um vídeo aqui que fala um pouco dessa revolução técnica, científica e informacional. Meio técnico-científico informacional é um meio geográfico onde o território inclui, obrigatoriamente, ciência, tecnologia e informação. Na verdade, quando a gente está falando em meio técnico-científico informacional, nós estamos definindo o mundo que nós vivemos hoje, onde o cotidiano é cada vez mais marcado pela nova tecnologia da informação. Ou seja, hoje em dia o meio geográfico é dominado pela ciência, pela tecnologia e pela informação que chega veloz, instantânea e simultânea nos lugares mundiais. Como você está percebendo, a gente vive num mundo que está cada vez mais marcado pela tecnologia. Mesmo que a gente não use essa tecnologia diretamente com tanta frequência, o fato é que o tempo em que vivemos pode ser traduzido como o de período tecnológico. Assim, pessoal, a partir do vídeo a gente viu que essa revolução técnica, científica e informacional é o emprego da tecnologia, da ciência e da informação dentro do processo produtivo. E aí se caracteriza essa terceira revolução industrial pelos avanços tecnológicos. E assim surgem outros tipos de indústrias, como indústria de informática, aeronáutica, química fina, robótica e, como eu falei, biotecnologia. Outra característica vai ser a mão de obra qualificada. A partir da terceira revolução industrial, o conhecimento ele passa a ser fundamental para se inserir dentro dessa revolução técnica, científica e informacional. E como a gente vai ter emprego de máquinas avançadas, ocorre que essa mão de obra vai ser reduzida. E assim se caracteriza essa terceira revolução industrial. A partir dessa terceira revolução industrial, surge a quarta revolução industrial. E o que foi essa quarta revolução industrial? O professor alemão Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, ele em 2016 disse que a gente estava vivenciando a quarta revolução industrial. E para isso ele apresentou alguns elementos que eu vou colocar aqui para vocês. A primeira é a inteligência artificial. Hoje a gente tem computadores que fazem o serviço de um ser humano. Por exemplo, a gente tem automóveis que não precisa do motorista para se locomover. Outra coisa da inteligência artificial, existem serviços de advocacia que essa inteligência artificial pega os processos, organizam e ainda dá a defesa para esse advogado. Ou seja, é um avanço muito grande dentro da ciência. Outra característica vai ser a nanotecnologia. A nanotecnologia ela está dentro da nossa vivência. Por exemplo, vou pegar uma escova de dente. Vocês sabiam que a escova de dente no banheiro, ela acumula bactérias? E a nanotecnologia ela serve hoje para eliminar essas bactérias. Como assim? Existem escovas de dentes que usam íons de prata que vão proteger essa escova de dente para não acumular o quê? Bactéria. Outra característica vai ser a biologia sintética. Hoje a gente tem uma vacina contra o coronavírus. Se fosse antes, sem essa biologia sintética, essa vacina demoraria anos
para ser desenvolvida. Porém, o que é que os cientistas fizeram? Eles utilizam em laboratório o RNA do vírus, multiplicam essas partículas, colocam ela como vacina, para quê? Para estimular o nosso sistema imunológico, para quando o vírus entrar em contato com o nosso corpo, a gente está em defesa. Outra característica vai ser a impressão 3D. Hoje, por exemplo, a gente tem alguns lugares que já constrói cidades a partir de impressora 3D. Vamos ver aqui a partir desse vídeo. Na Alemanha, engenheiros constroem a primeira casa do mundo feita em uma impressora 3D, que opera praticamente sozinha, vejam só, aplicando cimento automaticamente e calculando inclusive todas as medidas. Bom, a impressora 3D faz um trabalho perfeito, Elisa, e que requer menos pessoas na obra. O piso térreo foi impresso em um dia com 2 pessoas. De outra forma, seriam necessários 5 dias e 6 pessoas. A grande vantagem também é que a impressora permite a criação muito mais livre de formas e estruturas diferentes. A casa está sendo construída na região da Bavária e o objetivo é que ela seja eficiente no consumo de energia e tenha forte isolamento acústico, mas tem um efeito colateral que é o desemprego. Então, pessoal, vocês viram aqui nesse vídeo uma casa sendo construída através de uma impressora 3D. Quantas pessoas participaram desse processo de construção de casa? Apenas 2. Então a gente já vê como essa tecnologia cada vez mais ela avança. Outra característica vai ser o quê? O Big Data ou Big Data. A gente vai ver um pouquinho o que significa esse Big Data através de um vídeo. Big Data é a análise e interpretação de grandes volumes de dados diversos. São necessárias soluções específicas para Big Data que permitam aos profissionais de TI trabalhar com informações não estruturadas a uma grande velocidade. Seria como desembaralhar um punhado de cartas apenas olhando para elas. Quando existe um método para isso, é possível aumentar a produtividade e reduzir custos utilizando essas informações. Mas não é fácil como parece quando apenas falamos sobre o assunto. São muitos dados em pouco tempo e lidar com um grande volume de dados mistos é um desafio. Eles não têm relação entre si nem uma estrutura definida. São, por exemplo, posts no Facebook, vídeos, fotos, tweets, geolocalização, comportamento, tudo ao mesmo tempo, de inúmeros usuários. Isso é o Big Data, um enorme emaranhado de dados, difíceis de serem processados e com variedade enorme, e não podem ser tratados pelas ferramentas convencionais na suma maioria dos casos. Big Data requer métodos que deem conta da grande quantidade de dados variáveis e com grande velocidade. Exemplos disso são os dados usados pela Amazon, Netflix e Spotify para te fazer recomendações. Então, pessoal, vocês viram que a Big Data nada mais é do que um armazenamento de diversas informações, onde esse banco de dados organizam essas informações e interpretam. Aí vocês veem, por exemplo, a Netflix, que dá sugestões de filme, porque ela pega o perfil de vários usuários e assim colocam as sugestões para seus usuários. Outra característica da 4ª Revolução Industrial é a internet das coisas. Vamos ver também aqui um vídeo curtinho. Tecmundo explica como funciona a internet das coisas. A internet das coisas é o conceito de um ecossistema tecnológico, em que objetos estão interconectados. Este é um futuro em que estaremos envolvidos 100% com a tecnologia, mas será que é tão futuro assim? Nem tanto, e é isso que vamos mostrar nesse Tecmundo Explica. Imagine que você está no trânsito e um carro à sua frente avisa ao seu que logo vai se formar um engarrafamento. Ao mesmo tempo, você usa um relógio no punho que mede a sua pressão arterial e identifica o seu nível de estresse e envia imediatamente os resultados para o seu médico. E com base nessa informação, seu médico envia uma mensagem te lembrando de comer comida saudável. E então você confere uma tela no seu carro com o monitoramento doméstico, que recebe um lembrete da geladeira avisando sobre a falta de frutas e legumes. Nesse mesmo momento, o automóvel mostra o mercado mais próximo e ainda diz quanto tempo você vai levar para chegar lá. Nesse conceito de mundo, tudo o que nos cerca estaria conectado com chips, sensores e antenas que conversam entre si para levar conforto, praticidade e informação para as pessoas. Coisas do cotidiano se tornariam inteligentes e ampliariam suas funções. Uma simples lixeira, por exemplo, poderia otimizar a coleta de lixo e a reciclagem. Ou nas casas automatizadas em que você consegue ter o controle de tudo. Para alguns, a internet das coisas é uma utopia de filme de ficção. Mas já existem alguns países em que esse futurismo todo já faz parte do presente, como a Coreia, Dinamarca e Suíça.
A previsão é que em 2020 vamos viver num mundo com mais de 26 bilhões de dispositivos conectados. E disso pra frente, esse número só tende a crescer. Então, pessoal, o que significa essa internet das coisas? A conexão entre objetos físicos com a internet. Dessa maneira, galerinha, a gente fica nessa breve discussão. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz. Um abraço a todos.